Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Barroso e venho aqui mais uma vez no nosso canal para comentar a prova da OAB, as questões de direito administrativo, tá? O exame de ordem que você vai enfrentar, vai conseguir sucesso, tá? Eu fiz a prova da OAB lá em 2006, 2007 mais ou menos. Tô até com a minha carteirinha aqui, ó. A carteirinha que é o cartãozinho e o livrinho da OAB, né? Eu tenho muito orgulho dessa carteira da ordem, que a inscrição fica suspensa por conta de um concurso público. Infelizmente, o cargo de policial civil não dá para acumular com a advocacia, de acordo com o estatuto da OAB. Mas eu tenho muito orgulho, porque a gente rala muito para conseguir essa carteira. Só quem está aí se preparando, estudando, sabe o quanto é assim espinhoso esse caminho até chegar à conquista da sua licença para exercer a advocacia. Na época que eu fiz a banca era o SESC, foi o 35º ou 30º exame de ordem, lá para 2007, se eu não estiver enganado. Fiz segunda fase em direito administrativo, caiu na época uma ação popular. E aí, meu desejo para você é que você persevere, que certamente no tempo certo você vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é a sua licença para advogar, tá? O meu objetivo aqui é te ajudar, tá? Com o direito administrativo. Em breve eu estarei comentando aí as questões de segunda fase discursivas e também como você elaborar uma peça processual. Nesse nosso vídeo vou comentar as questões do último exame, 30º exame de ordem realizado pela banca da FGV, tá? Siga-me no canal do YouTube, faça a sua inscrição aí, ajude a gente a propalar, né, esse canal. Vai lá no Instagram, eu tenho lá o canal Professor Renato Barroso, tem o canal das apostilas do Barroso para te ajudar também em outros concursos, se você tiver interesse, e tem um canal também no Instagram de Medicina Legal DPRJ, tá bom? Vamos para a primeira questão comigo. Uma questão de licitação em contratos da 8666, diz assim a questão: a Sociedade Empresária Feliz S.A., após apresentar a melhor proposta em licitação para a contratação de obras de grande vulto, promovida por certa empresa pública federal, apresentou os documentos exigidos no edital e foi habilitado. Este último ato foi objeto de recurso administrativo, no qual restou provado que a mencionada licitante foi constituída para burlar a sanção que lhe for aplicada, já que se constituíra por transformação da sociedade empresária Alegre S.A., grifei aqui, com os mesmos sócios e dirigentes, mesmo patrimônio, igual endereço, idêntico objeto social. A sociedade empresária Alegre S.A., em decorrência de escândalo que envolvia pagamento de propina e fraudes em licitações, foi penalizada em diversos processos administrativos. Pois bem, após os trâmites previstos na Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção Empresarial, diante do reconhecimento de haver praticado atos lesivos à administração pública, ela foi penalizada com a aplicação de multa e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, pelo prazo de 4 anos. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Ou seja, você tem aí 4 assertivas para enfrentar. Letra A, exclusão da Sociedade Empresária Feliz S.A. da licitação em curso é legítima, por diante da transformação subsiste a responsabilidade da Sociedade Alegre S.A. B, o reconhecimento da responsabilização administrativa da Sociedade Empresária Alegre S.A. por ato lesivo contra a administração pública dependia da comprovação do elemento subjetivo culpa. Letra C, a penalização da Sociedade Empresária Alegre S.A. impede a responsabilização individual de seus dirigentes, por isso não pode ser estendida à Sociedade Feliz S.A. D, a imposição da sanção de declaração de inidoneidade à Sociedade Empresária Alegre S.A.
deveria impedir a aplicação de multa por ato lesivo à administração pública pelos mesmos fatos sob pena de bis in idem. Gabarito, turma A, letra A. A exclusão da Sociedade Empresária Feliz S.A. da licitação em curso é legítima, por diante da transformação subsiste a responsabilidade da Sociedade Alegre S.A. Ou seja, é uma questão que envolve conhecimento de quê, professor? Envolve conhecimento, primeiro, obviamente, da Lei 8666/93. Essa lei tem 126 artigos e é uma lei que bateu nos recursos. Artigo 109 da Lei 8666, recursos administrativos e penalidades, artigo 87. Constatou-se na questão que houve ali uma burla, mesmos dirigentes, mesmos sócios, mesmo endereço, mesmo objeto social, mudou o nome da empresa para burlar um procedimento licitatório. O que fez a administração pública? Aplicou a multa, artigo 87 da 8666/93, e aplicou a declaração de inidoneidade, isto é, aquela proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 4 anos, de acordo com a doutrina, cita a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, o prazo da declaração de inidoneidade é de no mínimo 2 anos, uma vez que a Lei 8666, no próprio artigo 87, traz uma suspensão temporária de até 2 anos. Como a declaração de inidoneidade vai se dar após a suspensão temporária, ela entende, e a doutrina caminha junto, que o prazo mínimo para essa declaração de inidoneidade é de 2 anos. Mais um detalhe, se ele te perguntar na prova, qual a única penalidade que admite a aplicação em conjunto? Você sabe que a lei traz 4 sanções: advertência, multa, suspensão temporária de até 2 anos e declaração de inidoneidade aplicada por ministro de Estado ou secretário estadual e municipal. A única penalidade que admite aplicação em conjunto é a pena de multa. Então, é uma questão envolvendo esse assunto da 8666, sobretudo artigo 87. A exclusão da empresa, neste caso, é legítima. Gabarito, letra A de alfa. Questão número 2, vou passar aqui. Também de licitações, que é o cargo-chefe da OAB. Eles perguntam muito a 8666, uma vez que o advogado atua aí defendendo os interesses das empresas quando há uma exclusão, há uma inabilitação, uma desclassificação. E aí você, advogado, que militar na área do direito público, você vai ter aí um campo fértil para poder trabalhar, ok? E aí, vou ler aqui com vocês, vocês vão ter acesso a essa prova no próprio site da Fundação Getúlio Vargas, o 30º exame de ordem, para você acompanhar comigo aí da sua casa. Determinada empresa pública estadual, com vistas a realizar a aquisição de bens necessários para o adequado funcionamento de seus serviços de informática, divulgou após a devida fase de preparação o respectivo instrumento convocatório, no qual indicou certa marca que é comercializada por diversos fornecedores, por considerá-la a única capaz de atender ao objeto do contrato, e adotou a sequência de fases previstas na Lei de Regência, isto é, a 8666/93. No curso da licitação, a proposta apresentada pela sociedade empresária Beta foi considerada melhor, mas a sociedade empresária Alfa considerou que houve um equívoco no julgamento e apresentou recurso administrativo para impugnar tal fato, antes da habilitação, que não foi aceito. Foi dado prosseguimento ao certame com a inabilitação da sociedade Beta, de modo que a vencedora foi a sociedade empresária Sigma, consoante resultado homologado, considerando o regime licitatório aplicável às empresas estatais e as circunstâncias do caso concreto, assinale a afirmativa correta. Ou seja, você tem aqui uma questão trabalhando não só a 8666/93, como também a Lei das Estatais, a 13.303 de 2016,
que vai destoar um pouquinho da 8666 em alguns pontos. Mas o cerne da questão é que você tem a empresa beta, que apresenta a melhor proposta, se eu não me engano é isso que a questão fala, tá? A empresa beta apresentou a melhor proposta, a empresa alfa não considerou, atravessou um recurso artigo 109 da 8666, prazo de 5 dias úteis, quando houver a inabilitação ou habilitação de empresa e quando houver, por exemplo, ali uma desclassificação. O que a empresa alfa fez? Recorreu. A administração pública julgou o recurso improcedente, não deu provimento ao recurso. A empresa que, num primeiro momento, apresentou a melhor proposta, ela foi inabilitada. Olha o detalhe da questão. Ela foi, antes da, cadê? Prosseguimento ao certame com inabilitação da sociedade beta. Então, pega aí, a empresa alfa recorre contra a melhor proposta da empresa beta, a empresa é inabilitada e a questão diz para você uma terceira empresa, Sigma, que após, olha aqui, no final da questão, que a vencedora foi a sociedade empresária Sigma, consoante resultado homologado. Ou seja, se a empresa Sigma foi a vencedora, ela vai ter direito ao contrato administrativo. Barroso, como é que eu faço para matar essa questão? Primeiro, você tem que aprender que licitação é um procedimento administrativo. E o procedimento administrativo, senhores, doutores, é uma sequência de atos, começando com o edital, em regra, porque você vai ter aí situações, tá, em que você vai abrir com uma audiência pública, tá bom? Artigo 39, vai ler na sua casa rapidinho, abre o seu código, artigo 39 da 8666/93, mas vamos para a regra, edital, marca uma data para receber os envelopes, contendo ali a habilitação, e os envelopes contendo as propostas. Então vem edital, habilitação, artigo 27 da 8666, depois você tem a classificação, que é o julgamento de proposta, depois você tem a homologação e no final você tem a adjudicação, que é a declaração do vencedor. Então, se houve a homologação e a empresa Sigma foi a vencedora, ela tem direito ao contrato administrativo. Tá? Lembrando que artigo 64, parágrafo 3º da 8666/93, diz a lei assim, que decorridos 60 dias, sem convocação para assinatura do contrato, que eu vou contar da data da entrega das propostas, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Beleza? Então, o gabarito dessa questão é a letra D de dado. Tá aqui, a homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor da sociedade empresária Sigma. Por que, Barroso? Porque ela sagrou-se vencedora. Tá? Tem prazo para isso, Barroso? Tem. 64, parágrafo 3º da 8666/93, prazo de 60 dias. Lembrando que o princípio da adjudicação compulsória não diz que a administração pública é obrigada a contratar. Se ela for contratar, tem que ser com a empresa Sigma que venceu o procedimento licitatório. Por isso que a lei dá um prazo de 60 dias, ok? Então, mais uma questão aí envolvendo a 8666/93. Questão número 3, outra de licitações e contratos, agora envolvendo hipóteses de contratação direta. Vou ler com vocês, Determinado estado da federação passa por grave problema devido à superlotação de sua população carcerária, tendo os órgãos de inteligência estatal verificado a possibilidade de rebelião e fuga dos apenados. Visando ao atendimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
e tendo em vista a configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública, grifo nosso, o ente federativo instaurou o processo administrativo e, em seguida, procedeu à contratação mediante inexigibilidade de licitação. Aí já matou a questão. Você vai perceber, quem está fazendo um concurso público civil aí, áreas policiais, tribunais, procuradorias, carreiras militares, que as questões da OAB são mais extensas. Elas são assim, com histórias, só que no geral ele vai te cobrar a base. Essa questão está cobrando uma novidade, senhores, novidade na Lei 8666/93. Dá uma olhadinha no seu artigo 24 do seu código, da Lei 8666, se tem o inciso 35. Se eu não estiver enganado, o inciso 35 foi inserido pela Lei 13.500, tá? Depois você dá um confere aí. E você vai perceber que esse inciso envolve a construção, edificação de presídios, né? Mas desde que haja um comprometimento, né, grave da segurança, por exemplo. E aí é um caso de licitação dispensável e não de inexigibilidade. Então, quando a administração pública, neste caso, abre um procedimento para inexigibilidade de licitação, ela está fazendo errado, porque nós só temos inexigibilidade de licitação em 3 casos, que está lá tudo bem, que o artigo 25 da 8666 não é taxativo. Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Mas normalmente a banca trabalha com 25 da lei. Tem 3 incisos. O primeiro inciso para material, equipamento e gênero exclusivo. O segundo inciso para questões que envolvam aí serviços técnicos de natureza singular, contratados sim com empresas de notória especialização. Não admite a lei para serviço de publicidade e divulgação, e se ele for um profissional do setor artístico, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Não está aí o próprio 25, inciso 2º, te remete ao artigo 13, são 7 incisos. Mas vamos para a regra de questões já caídas. Não está no artigo 25, você vai lá para o 24, cujo rol é taxativo. 35 incisos. E o último inciso é que a OAB cobrou aqui. Então não seria um caso de inexigibilidade, né? Porque eu tenho aqui a viabilidade de competição. O que vai denotar uma inexigibilidade, doutores, é a inviabilidade de competição. Razão pela qual temos um caso de dispensa de licitação. Por isso que a resposta é a letra C de Charles. Erradamente. Obrigatoriedade de licitação, Estado, contratante agiu erradamente. Eis que as circunstâncias do caso concreto autorizariam a dispensa de licitação, observados os trâmites legais. Isto é, tem que ter um procedimento para você fazer esse contrato direto, e o procedimento, vai lá, está no artigo 26 da 8666/93. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Questão 4, servidores públicos. Diz a questão 4, vou ler com a turma, José, servidor público federal, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi exonerado tendo autoridade competente motivado o ato em reiterado descumprimento da carga horária de trabalho pelo servidor. José obteve junto ao Departamento de Recursos Humanos documento oficial com extrato de seu ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento de sua jornada de trabalho. Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto a um advogado, que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que, senhores, doutores, ilustres, essa questão está envolvendo o quê? Ato administrativo. Eu tenho um servidor ocupante de um cargo comissionado, que nós sabemos que é de provimento ad nutum, isto é, à vontade de, livre nomeação e livre exoneração, e é um ato que
tem ali a sua motivação externada pela administração pública, narrando que o servidor está ali, né, numa situação, vamos dizer assim, inassiduidade, está comprometendo a sua jornada de trabalho. E aí ele vai lá junto ao departamento, comprova que o fato não procede. Surge na França, tá, a teoria dos motivos determinantes, que eu costumo chamar de TMD, teoria dos motivos determinantes. Ou seja, o que visa essa teoria? Ela verifica a compatibilidade do motivo do ato administrativo com a realidade fática. Se não houver uma compatibilidade, vai gerar nulidade do ato administrativo. Então, assim, ela não precisava da motivação neste caso. Bastava o quê? Exonera-se o servidor, ponto. Publica-se. Mas quando ela faz exonera-se o servidor, vírgula, tendo em vista que, considerando que, tá o quê? Motivando o ato administrativo, aí entra a teoria dos motivos determinantes para verificar se tem uma compatibilidade com a realidade. O que é falso. Sendo falso, vai pleitear em juízo, através de um advogado, a nulidade do ato administrativo. Ah, mas Barroso, vamos imaginar que a justiça manda voltar com esse servidor. Ele não vai ser exonerado? Né? Não vai ser exonerado ad nutum? Sim, mas espera aí, surge aí o quê? Um direito de ser o quê? De ser indenizado. Responsabilidade. Né? Imagina, vai embora, você não está trabalhando, você só chega atrasado, você está cheio de faltas. Isso gera aí um dano, seja de ordem moral, por exemplo, para aquele servidor assíduo, pontual, frequente, responsável, disciplinado. É aí que você vai entrar, doutor, para pleitear em juízo uma reparação civil para o seu cliente, dependendo do caso. Tudo bem? Por isso que esse tipo de questão cai na OAB. É por isso, para ver a visão do advogado pleiteando direitos para o seu cliente em juízo e verificando se tem ou não pertinência para uma ação indenizatória. Resposta aí, letra C. É viável o ajuizamento de ação judicial visando invalidar o ato de exoneração. Eis que, apesar de ser dispensável a motivação para o ato administrativo discricionário de exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, estes passam a vincular a administração pública em razão da teoria dos motivos determinantes. Beleza? TMD, ato administrativo, questão aí boa da OAB da nossa prova, tá bom? Vamos seguir. Questão 5, poderes administrativos. Vamos lá. Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa sem prévia licença, avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando parcialmente a via pública, inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade dos pedestres. No regular exercício da fiscalização da ocupação do solo urbano, o poder público municipal observara as formalidades legais, valendo-se da prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza-o a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade privada em favor do interesse da coletividade, determinou que o Roberto demolisse a parte irregular da obra. O poder administrativo que fundamentou a determinação do município é o poder. Ora, se está dizendo para você que é um poder da administração pública que vai restringir um direito do proprietário para beneficiar a coletividade e a sociedade, senhores, é o poder de polícia. O poder de polícia, ele vem assim, não para penalizar. O poder de polícia, ele nasce para limitar, restringir um direito do indivíduo para salvaguardar o interesse público. Lembrando que o poder de polícia, ele tem a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade como atributos ou características do poder de polícia. Razão pela qual a resposta aí
é a letra D de delta, poder de polícia. E a fiscalização apresenta duplo aspecto, um preventivo por meio do qual os agentes públicos procuram impedir um dano social e um repressivo que afaste a transgressão da norma de polícia, redunda a aplicação de uma sanção. Tá? Poder de polícia é um dos poderes que mais cai na prova da OAB. Tudo bem? Tranquilo? E com isso a gente termina essa nossa aula, profetizo sobre a sua vida, que a sua virá, será sua em nome de Jesus, tá? Tenha fé, estude, esforça-te, não esmoreça, porque eu sei que a caminhada exige muito do candidato, mas essa entrega ela tem prazos. Você estuda, mas daqui a pouquinho você vai estar passando, conquistando aí a sua carteira e vai trabalhar, vai exercer a advocacia e vai aí prosperar, tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos, compartilhe aí nas redes sociais, tá? Essa videoaula para ajudar o nosso canal. E se inscreva aí, ative o sininho, deixe comentários, será sempre um prazer te ajudar nessa sua preparação, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.